Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de poder, mais uma vez, estar na sua casa, juntamente com os irmãos, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Agradecendo também ao nosso pastor-presidente, pastor Doraci Pires, pela confiança de, mais uma vez, poder estar no púlpito da igreja ministrando a palavra, e neste mês já é a nossa terceira quarta-feira. Amém? E nessa terceira quarta-feira nós temos aqui uma palavra especial para os nossos corações. E eu tenho ainda mais 2 quartas-feiras do mês, com muita palavra de Deus para os seus corações, para aquecer esse frio. Nada melhor do que a palavra e o aquecimento do Espírito Santo em nossos corações. Louvo a Deus pela vida de todos os presentes, todos os obreiros e de todos os irmãos que nos acompanham e que estão participando desde a primeira quarta-feira. E hoje eu quero ler com vocês um texto para provar mais uma vez que nós somos um povo incomum e nós somos um povo que coisas impossíveis acontecem conosco. E os propósitos e os motivos que isso acontece é simplesmente por causa de uma palavra chamada separação. A separação faz com que coisas impossíveis aconteçam na nossa vida. É o que eu vou tratar hoje aqui com vocês. Então, a santidade é uma evidência incomum de um povo incomum, que vive na terra com pessoas comuns, mas que fala coisas incomuns, que comenta algo sobrenatural, que as pessoas olham e dizem assim, mas como é possível? Eu falei, não, é possível, mas em pleno século XXI, é possível. Porque nós somos um povo incomum, porque acreditamos em coisas incomuns. Por isso que nós somos um povo totalmente incomum. E a santidade nos faz ser essa pessoa ou esse povo incomum dentro de uma nação ou de um povo comum no planeta Terra. Eu quero ler com vocês, para a minha meditação, no livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Terceiro livro, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo de número 10, por favor. Esse é um dos livros pouco lido. Inclusive, até quando a gente orienta alguém a ler a Bíblia, pastor Doraci, até mesmo no seminário, ou até mesmo quando as nossas crianças na educação cristã, nós pedimos para ler a Bíblia, quando eles chegam no livro de Levítico é complicado de ler. Todo mundo que lê a Bíblia, quando fala em leitura de Levítico, até é legal, Gênesis, Êxodo, assim, legal. Agora, quando entra Levítico, é tanto sangue, tanta morte, tanta coisa, que tem pessoas que falam, mas como é que pode Deus ser tão bom e matar tanta gente assim? Então, por isso que eu recomendo para você que é novo cristão, que é pai, que tem os filhos novos, que está crescendo agora, comece pelo Evangelho, comece por Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? E depois vai para as cartas e deixa Apocalipse por último, tá bom? Que aí você vai ver que vai ser muito melhor para gerar fé no coração deles. Capítulo 10 e o versículo de número 1 e o versículo de número 2 e o versículo de número 3 diz assim, vamos ler? Vocês têm a Bíblia do culto? Porque as traduções, irmãos, hoje está difícil. Eu fui ler uma vez esses dias numa igreja, pastor Doraci, quando eu estava lendo, aí as pessoas, eu via no olhar das pessoas, elas procurando aonde que eu estava falando, por causa das traduções. Por isso que é importante a gente ter a mesma tradução da Bíblia, que é a Bíblia do culto, senão a gente lê aqui e a pessoa fica dizendo assim, mas que Bíblia que é essa? A minha Bíblia não está do mesmo jeito. Então, até nós explicarmos essa questão de tradução de Bíblia, a gente perde muito tempo com isso. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, com muito respeito.
Quantos têm aí a Bíblia do culto? Deixa eu ver aqui. Levanta aqui para me ver. Então, deixa eu ver. Bíblia do culto. O restante, pastor Doraci está aqui, Bíblia do culto. Então, ótimo. Dependendo das demais pessoas que não tiverem a Bíblia do culto e a tradução for outra da sua linguagem, por exemplo, eu só vou fazer uma solicitação. A irmã lá, que não é... que tradução que é a sua Bíblia? Aqui não tem a Bíblia do culto, a tradução. A irmã lá que não... Isso, tem um aí? Só para... A sua é a Bíblia do... Isso, a sua é qual tradução que é? A sua é a Bíblia do culto? Não, deixa eu... Pega a primeira capa dela, só para me explicar uma coisa interessante. Vê lá na primeira página, assim, escrito, Bíblia Sagrada, conteúdo, Antigo e Novo Testamento. Só vê lá a edição, qual é que é. Revista corrigida. Isso. Hã? Ótimo. Vê outro irmão aí. Que não seja. Qual que é? Isso já é uma outra tradução. Em uma outra oportunidade, eu vou falar sobre essa questão de traduções da Bíblia, não nessa, mas em uma outra oportunidade, da importância de termos uma Bíblia de uma tradução única para facilitar a compreensão e o entendimento. Tá bom? Porque eu sempre falo com o entendimento de quem está aí, senão a gente está aqui e a pessoa está lá dizendo assim, nós está lendo outra coisa, a Bíblia é outra, acaba confundindo até os novos convertidos. Amém? Vamos lá? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram o quê? Sobre ele. E puseram o quê? O incenso sobre ele e trouxeram fogo, estranho perante a face do Senhor, o que lhes ordenara. Então saiu, da onde? E os consumiu. Muito bem. O versículo 3 diz assim, e disse Moisés a Arão. Você pode repetir? Complete. Serei diante de todo o povo, porém, amém. Olha aqui para mim, por favor. Na minha introdução, eu falei que nós somos um povo incomum. E baseado nesses 3 versículos, eu entendo que Deus, principalmente no Antigo Testamento, quando eu leio esses 3 versículos, tem momentos que nós temos que se calar quando Deus está agindo de alguma forma na vida de alguém. E quando eu olho para esses 3 textos, me dão base para demonstrar que o nosso Deus é um Deus incomum e para acreditar. Obrigado. Já está dizendo para não parar no horário certo esse microfone. Esse é certinho, é obediente. Quando eu leio, voltando aqui o texto, quando eu leio esses textos, me dão a base para mostrar como Deus ele é um ser incomum. Para chegar próximo dele ou se aproximar dele, não é apenas com algo comum. Ou seja, eu acredito num Deus que é incomum, eu não posso ser comum, ou seja, eu não posso ser normal. Nós somos um povo incomum. E a santidade que Deus pede aqui, ela nos aproxima do Deus incomum. Se tem uma coisa, santidade é separação, inclusive só vai acabar a santificação no céu.
Não vai acabar nunca enquanto a igreja não for arrebatada. Inclusive, um homem salvo, o que considera um homem salvo, ele é justificado, regenerado e santificado. Justificado, regenerado, santificado. Então, a salvação de um homem, a santificação, ela faz parte. Então, se ela faz parte, é porque a santificação é algo que aproxima ele do seu Senhor, que lhe torna, muito obrigado, querido, que lhe torna semelhante ao seu Criador. Então, na realidade, a santificação, ela te aproxima de Deus e te separa do mundo. Aí vai fazer você ser pessoa que acredita e que espera algo sobrenatural desse Deus que é tão grande e sobrenatural. E quando eu falo santificação, eu não estou falando simplesmente de um jejum, uma consagração. Estou falando de uma vida constante, de uma vida diária, ao ponto que Deus aqui fulminou esses dois meninos porque levaram um fogo estranho para o altar. E não era simplesmente um púlpito, porque aqui é um púlpito, era um altar de sacrifício. Então Deus simplesmente, aquele fogo ele não aceitava, porque o fogo é fogo em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mas ele não aceitava um fogo estranho, fogo vindo de qualquer lugar. Então Deus simplesmente fulminou Nadab e Abiú, por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude. E o seu pai se calou, e eles morreram perante o Senhor. Porque Deus sempre exige isso, essa separação. E eu concordo com muito esse texto, porque muitas vezes nas nossas vidas, quando nós começamos o ministério, eu tiro por mim que aconteceu comigo, quis levar uma vez fogo estranho para o altar. Sabe quando você está pitolisco? Sabe, pastor Doraci, você está... Eu me formei em 1992 para 93, aí você vai adquirindo muito conhecimento, aí você começa a se achar que você já fala, que você já é um bom, aí você já sabe que você já acha que você é maior, superior do que muitas pessoas. Aí você às vezes chega em púlpito querendo apresentar um fogo que não é o fogo de Deus. O fogo que demanda daqui tem que vir daqui. A gente não pode criar um fogo que não é nosso. Ou seja, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa sabedoria. O fogo tem que ser de Deus. Deus não precisa de ajudinha de ninguém, irmãos. Deus não precisa de ajuda de ninguém para tocar fogo em nada. Nenhum de nós precisamos levar ao altar, ao incenso, ou pegar um fogozinho nosso e dizer assim, olha, deixa eu tocar fogo aqui porque Deus está muito devagar aqui hoje, ou o campo está devagar porque deixa eu tocar um fogozinho aqui. Não, Deus não precisa de ajudinha de ninguém. O fogo é dele, demanda dele, é dele. Então nenhum de nós podemos fazer isso. Eu me lembro que eu tive uma decepção muito grande, eu não sei quantos de vocês tiveram, de uma certa igreja na Zona Sul, os grandes pregadores tiveram a oportunidade de ir, pregador A, B, C, D, X, e eu também tive. E eu estava na época, eu achava que eu era pregador, achava que eu falava bem, recém-formado. Aí eu, poxa vida, tive a oportunidade da vida. Aí cheguei, aí falei, me esgoelei, falei, agora eu vou, e falei, mas Deus, cadê o fogo que eu acho que tem que pegar? Cadê o fogo aqui? O povo tem que estar aqui pulando, falando em línguas estranhas, revelando, cadê? Cadê Deus? Cadê a salvação? Cadê as coisas acontecendo? Cadê a transformação? Aí eu terminei, entreguei o púlpito, dobrei os joelhos ali, pastor Doraci. E simplesmente, na realidade, não teve fogo, não teve vida dentro de mim, não teve alegria dentro de mim, mas teve morte. Sabe o que eu entendi? Aí eu aprendi há algum tempo atrás, que sirva de lição para você, que aqui no púlpito o fogo não adianta nós querermos, porque em vez de eu trazer alegria, eu trouxe foi morte. Não adianta a gente querer usar Deus, é Deus que tem que nos usar dentro desse processo
e entender aonde é o mistério que Deus usa você sabe, onde Deus usa você com uma especialidade e não querer ser usado. Eu tive uma decepção, tive uma frustração, mas eu aprendi. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou achar de nada, que eu sou nada. Porque, na realidade, eu sou pó. Deixa eu me aproximar mais do Senhor. Deixa eu ficar mais pertozinho. Não vou ficar, não. Se eu tiver oportunidade, eu falo. Se eu não tiver, eu falo. Se eu tiver que ficar calado o restante da minha vida, eu vou ficar calado. E se eu tiver oportunidade, eu falo. Mas se o Senhor me der a palavra profética, eu vou profetizar. Mas que o Senhor fale na minha boca. Aproximação. Eu entendi e disse, a partir de hoje eu vou falar e Deus me use, e se o fogo cair, é Deus. Se a glória acontecer, é Deus. Se o milagre acontecer, é Deus. O que acontecer é Deus, igual eu estou falando aqui desde os primeiros dias. Tudo seja para Deus, a honra para Deus, o louvor para Deus, a glória para Deus, a majestade para Deus, a honra para Deus, tudo para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, simplesmente para Ele. Não vou nunca mais querer dar uma de Nadab e Abiú, porque se fosse Deus vivendo hoje, na época de Nadab e Abiú, já tínhamos matado muito de nós na hora de subirmos aqui no púlpito para falar, já tinha morrido. Deus mandava fogo do céu e fulminava. Graças a Deus que nós vivemos na dispensação da graça. E se você subir para falar com a aproximação de Deus, suba dizendo aqui, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, assim, sabe? Não me mate, Senhor. Era na época, pastor, assim, que eles chegavam para entrar no tabernáculo. Não me mate, Senhor. Sabe? Não me mate, Senhor. Com preocupação com a santidade. Não me mate, Senhor. Aí vinha um sininho aqui. O outro sacerdote, se ele morrer, se parar de balançar, é porque está morto. Parou. Pode puxar. Morreu. Então, por isso que eu digo que o livro de Levítico tem muita morte. A gente lê assim, às vezes não entende. Mas é Deus ensinando a gente que a gente tem que ter aproximação e é um Deus incomum. E se você quer milagres na sua vida, você tem que entender que nós somos um povo incomum. E a primeira amostra que eu quero dar para você aqui, que nós somos um povo incomum, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz que nós somos um povo incomum porque nós temos uma oração em comum. E eu faço questão que você leia comigo aqui, Atos capítulo de número 4, eu vou ler aqui com você, para mostrar que nós somos incomum, Deus é incomum, a santificação nos aproxima dessa incomunidade com Deus, mas o nosso Deus faz com que o nosso contato com Ele nos torne totalmente. 4, versículo 31. Que bonito. E, tendo orado, fez o quê? Em que estavam? E todos, e faziam o quê? Anunciavam. Olhe aqui para mim, por favor, no meu óculos. O que é que a Bíblia diz? Que tendo orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam reunidos. Nós somos um povo incomum, porque nós temos uma oração em comum, porque o nosso Deus é incomum. Quando nós oramos, algo incomum e sobrenatural acontece. Quando eu leio esse texto, eu fico trêmulo perante as Escrituras, meus irmãos. Porque esse tremer aqui não é templo. Esse tremer aqui não é estrutura. Esse tremer aqui não é as telhas, não é o banco. E tremiam, e tendo orado, tremeu-se o lugar. Esse lugar aqui é o interior de cada um. Esse lugar aqui é o coração de cada um. Este lugar aqui é o homem introspectivo. Este lugar aqui
é o homem que orava com o coração contrito. Este lugar aqui era o homem que orava com um sinônimo de arrependimento e de urgência perante Deus. Este lugar aqui é um lugar em que o povo orava com tanta incomunidade, esperando que Deus tinha o poder de fazer, que ele não usava S's nem vírgula. Usavam a linguagem do coração, usavam a linguagem da necessidade, usavam a linguagem do momento, usavam a linguagem da sua maior necessidade que eles estavam passando ali. Então eles clamavam, eles gemiam de corpo e alma, que o seu corpo tremia. Então é uma questão de você, eu não tenho nada contra as bonitas orações, gente. Não tenho nada contra as bonitas orações. É importante, mas o grande problema é que as bonitas orações muitas vezes não partem de um coração necessitado. Que as orações mais respondidas são aquelas que você está na maior dificuldade da sua vida e você parte de uma oração sincera. Então, essa sinceridade faz com que Deus realize algo sobrenatural na nossa vida. Aí a nossa oração, ela se torna incomum, porque o nosso Deus, ele é incomum, e algo incomum que não é normal acontece na vida de pessoas que são normais. Por isso que quando você vê orações às vezes bonitas, e você fica sem, às vezes, sabe, com muito S. Eu não tenho nada contra, gente. Eu falo, e nem contra a regra, não. Mas é a sinfônica, sabe? Quando esse meu filho aqui estava a minha esposa recebeu que ele não ia nascer e estava no hospital, e eu fui ver e deu simplesmente aborto, e a médica falou assim, vamos subir para a sala, e no outro dia ela faz a coletagem, a limpeza. Eu chorei, pastor Doraci, no hospital, ela já na ala das mulheres que tinham abortado, coloquei a mão sobre a barriga da minha esposa e clamei do alto céu. Eu puxei, eu fiz uma oração que, sabe, pedi, fiz e chorei. E o meu choro, minhas lágrimas, passavam na barriga dela e dizia, Deus, ai, Deus, eu sei que tu sabe, mas Deus. Até no outro dia, ela ligar para mim e falou, amor, antes de fazer a coletagem, eu vou pedir para a médica fazer outro ultrassom. Faz. Pede, não tem problema. Aí ela pediu. Quando pediu, sabe o que aconteceu? Ela falou, olha, ligou para mim, vem aqui rápido, porque a médica falou que o menino está aí. Mas se der continuidade, não fizer a limpeza, olha, esse menino vai ter problema, vai ter um monte de, olha, eu não me responsabilizo. Aí ela falou, deixa eu ir para lá. Eu sei que Deus está respondendo com certeza a oração de um coração aquebrantado num dia anterior. É diferente, meus irmãos. Aí eu cheguei no hospital, quando eu chego no hospital, aí eu chorando com ela chorando, mas se for a vontade de Deus, é isso aí, pode vir como vier, mas Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas, amor. Ontem não tinha, está aqui, os laudos médicos que hoje tem, e aí, é assim, isso é oração, é algo incomum. O médico falou assim, é impossível, mas para Deus é possível. Eu achei bonito a semana passada, quando eu estive no Brás, quando o bispo falou uma coisa bonita, eu falei assim, olha, enquanto o médico poder, ótimo, mas depois do médico é Deus, depois do médico é o impossível, é a verdade. Quem vive isso sabe de um médico dizer que é impossível
E você, numa oração, que algo que é incomum, você pedindo para Deus realizar algo que o médico diz que não pode, e Deus dizer que pode, é mesmo que Deus está dizendo para você, pode, fique tranquilo, pode. Desista não, pode, não baixe a cabeça não, pode. Não entregue os pontos, pode. Aí eu peguei e falei para a médica, ela falou, olha, você se responsabiliza, me se responsabilizo. Então tudo bem, está aí. Vai ter que ficar de repouso total, assim. Não me responsabilizo, está aí, não sei, milagre. 9 meses depois, nasce esse rapaz aqui. Vem cá, Elias, para mostrar para todo mundo aqui. Para você. Sobe aí, pastor, vou mostrar. Nasce. Aqui, ó, irmãos. Não era para nascer. Está aqui, ó. Aqui. Não era para nascer. Quando nasceu, eu peguei na maternidade, pastor Doraci, a gente às vezes fica duvidando um pouquinho. Aí eu peguei aquele monte, aí nasceu o menino, né? Aí a médica falou assim, fez os exames tudo, fez tudo. Eu falei, faz tudo. Aí eu cheguei na maternidade, irmão. A gente acredita, faz oração, mas tem momento que a gente fica preocupado, que é 9 meses esperando. 9 meses esperando, não é brincadeira não, tem que ter fé e acreditar. Aí eu estava lá, daqui a pouco eu chego na maternidade, que há aquele vidro, né? Com aquele monte de bebê. Número tal, com o número dos apartamentos, com o número tal. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, qual é meu número? Para ver se tem pernas, se tem braço, se tem cabeça. Estou brincando. Está aqui. Eu estava numa loja em Itu, ele pequenininho, tem uns laudos tudo lá em casa. Aí eu estava trabalhando, inaugurando uma loja da empresa em Itu, na época. Aí eu fiquei 5 dias, lá uma semana, inaugurando a loja. Aí tá lá eu no hotel. Aí ligaram para mim. Ó, tá parecendo tua casa lá. Eu falei, o que foi? Sabe o que aconteceu? Pro diabo que disse que nem ia nascer, sabe o que aconteceu? Esse menino aqui passou em rede nacional, na rede gospel. Eu lá em Tu assistindo, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu que meu filho está passando aqui na televisão? Eu fui lá, liguei para minha esposa e falei, olha, me desculpa, mas a minha cunhada falou, ligaram na casa dela, falou, tem um milagre aqui na minha casa. Tem documento? Tem. Daqui a pouco chegou o carro de reportagem. Obrigado, filho. Chegou o carro de reportagem. Filmou, colocou na tela. Eu fiquei super preocupado. Aí apareceu ele lá, no becinho dele. Passou ele lá todo bonitinho. Milagre. E sabe quem foi que falou? Não, apóstolo Estevão Hernandes. Anunciou. Para quem não ia nascer, o diabo falou assim, não nasce. Uma oração pode fazer muito, irmãos. Uma oração sincera, nós somos um povo incomum e a nossa oração faz toda uma diferença. Somos incomum, porque a nossa oração, ela é incomum. Você está orando, você está vendo Deus? Não. Você está sentindo Deus cheirando? Não. Eu só pela fé. A fé faz você acreditar no impossível. E o impossível é isso que nos mantém vivo. É esse combustível da impossibilidade. Quando o médico diz que não, aí Deus fala que sim. Nasceu, está aí, irmãos. 2.0. Não é fácil aguentar, não. E come, que é uma beleza. Pastor Doraci sabe disso, é a pastora. Eu, Pai do céu, Deus me ajude e me dê muito dinheiro para poder sustentar. Estou brincando, meu filho, mas come mesmo. A oração nos aproxima, a oração do fundo do coração, a oração do clamor faz Deus ouvir. Faz Deus chegar e dizer assim, ei, Ana, eu ouvi o choro do menino. Então, quando você está no momento mais difícil, é ali que você não coloca S, nem vírgula, nem ponto. Você vai direto
e simplesmente diz assim: Senhor, eu não sou nada mesmo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, só o Senhor pode, sabe? Essa oração sem filosofia, sem lógica, sem juntar, sem, sabe, essa oração sincera faz com que a resposta de Deus faça um diferencial na tua vida. E eu tenho duas experiências. Eu tenho um mais velho ali também. Depois vocês olham esse menino que passa aqui. Depois vem aqui, Leninho, para eles te verem. Quem não conhece ainda. Eu estava pregando sobre oração. Naquela época, era a época que estava começando a ter aqueles telefones Motorola. E a gente conseguiu ter aquele bichão grandão que ficava pendurado. E eu não era acostumado a ligar. Mas eu só atendo o telefone da minha esposa, porque ela não liga. E nem é difícil eu ligar também, por causa de confiança, não precisa estar ligando direto, só se for alguma coisa. Mas se ligar é atender para tudo, e atende. E com filho novo em casa, só tinha o mais velho. Era minha esposa, ligou, eu no púlpito pregando, ela disse: Lenilberto. Eu falei: o que foi? Pedi: pastor, posso atender? Bem, a minha esposa, pastor. Ele falou: pode. O que foi? O Leninho está morrendo. Eu falei: o que é, bem? Ele não está mais respirando aqui. O que eu faço? Imagina você pregando a palavra de Deus, obreiro, tem fé, tem em Deus, a sua mulher sozinha em casa, seu filho parando de respirar, o que é que você faz? Só tem um caminho. Céu. Eu falei aqui: meus irmãos, minha esposa ligou nesse telefone. Meu filho está morrendo lá nos braços dela, ele não está mais respirando, está lá. Ela está desesperada, angustiada, saindo de casa para socorrer. Vamos fazer uma oração? Eu creio no poder da oração. E os irmãos me liberem para me dar o apoio. Mas eu sei que nós vamos orar aqui e Deus vai libertar meu filho, porque ele não vai morrer. E nós oramos há 19 anos atrás, no púlpito de uma igreja. E eu orei, e não foi uma oração simples, dizendo assim: filho, Deus abençoe meu filho, abençoe de uma forma especial. Foi de coração, sabe? Quando você está necessitado e vendo o choro da sua esposa do outro lado, falando: Deus, 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 Deus. Salva, não deixa. É promessa na minha vida, não deixa. Deus, aí você faz aquela oração, irmão. Que Deus lá do céu, Ele ouve e vê a sinceridade da tua oração, do teu clamor e do teu choro. E é como se Deus dissesse assim: é isso que eu estou querendo ouvir de você, meu filho. Uma oração verdadeira, uma aproximação verdadeira. Enquanto eu estava ali, ela estava lá, já tinha chegado na frente da casa de um pastor amigo meu, já tinham orado e o menino já tinha voltado a respirar. Passei muitos anos da minha vida e estou até hoje grato a Deus, porque nós somos um povo de uma oração em comum. Você não sabe o poder da sua oração. A sua oração é contato diretamente com Deus. Eu não tenho, já falei, mas Ele tem. Nós somos um povo em comum porque temos uma oração em comum. Eu poderia dar oportunidade aqui para muitas pessoas. Fale alguma experiência de oração para você ver. Por quê? Algo sobrenatural aconteceu na sua vida. Eu poderia falar aqui o seguinte: eu já fechei os olhos e falei só: meu Deus! O carro estava no outro lado da pista. 120 por hora, bateram há 5 anos em mim, na Castelo Branco, roubaram um carro e bateram no meu, eu indo para Itapetininga, a trabalho, a mais de 120 por hora, era muito mais. Meu carro deu perda total, e eu só falei assim: bateu o carro dos ladrões no meu carro, Castelo Branco, quilômetro 160,
E eu só falei assim, meu Deus! O carro estava no encostamento, sem as rodas, sem nada, pastor Doraci. O funcionário quebrou a perna, não abria carro. Aí eu abri os olhos, vivo. Falei, obrigado, Jesus. Somos um povo incomum. O carro não prestou para nada. Não prestou para nada. Aí eu peguei, levantei. Era tiro, o pessoal pegando uns ladrões que estavam na frente. Eu fui para casa, fiquei um dia em casa pensando. Meu Deus. Eu estava em São Mateus, saindo de uma loja. Aí minha esposa ligou. Tira isso aqui para mim. Meu filho, caixa forte. O ano passado, no caixa 24 horas. Aí saquei um dinheiro. E preocupado, que era um sábado, eu tinha um compromisso. Aí eu orando, falei, oh meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso chegar. Aí, pastor Doraci, eu trabalhando, a vida trabalhando, no ministério. Aí um cara da moto chegou em São Mateus, no semáforo. Vagabundo! Passa tudo, dinheiro, celular, tudo, vagabundo. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Meu amigo, pode levar tudo. Tudo. Eu estava orando no carro antes. E quando ele colocou a arma na minha cabeça, de duas uma, ou eu estava preparado para ir para o céu, ou preparado para direto para ir para o inferno. Que duas uma, um tiro na cabeça, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Meu contato foi direto com quem? Com o céu. Somos um povo incomum. A resposta vem logo. A resposta vem logo. Então, somos um povo incomum, porque nós temos uma comunhão em comum. Sabe a comunhão em comum? A comunhão, nós somos um povo em comum porque temos uma oração em comum. Não tem outra religião que tenha um Deus como o nosso Deus. Não tem ninguém que reverencie um Deus que é criador e que nos ouve. Não responde tudo. Tá? Você fala. Opa, por quê? Porque Deus não responde tudo. Ele ouve. Ouve de todo mundo. Não responde de todos. Porque tem gente que diz assim, ó Deus, me dá isso. Não, meu filho, se eu te der, você desvia de uma vez. Então fica aí na prova que eu não vou te dar nada agora não. Tem um tempo certinho para eu receber isso aí. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, porque se eu te der agora, já era. Tu casar agora, você desvia. Se eu te der a empresa agora, você se acaba. Se eu der o limite, der poder aqui agora, você vai humilhar todo mundo. Então aprende um pouco na minha escola. Então aprender a falar com Deus, que você se aproxima mais de Deus. Então nós somos em comum porque a oração é em comum. E o próximo passo, que é o segundo, nós somos em comum porque nós temos uma comunhão em comum. Uma comunhão. E essa comunhão, ela é no partir do pão. E essa comunhão diferencia das grandes igrejas, ou seitas, ou seitas principalmente, ou céticos, que olham para nós e nos vê um ajudando o outro. Nós nos ajudamos, né? Nós nos amamos, né? Participamos de uma ceia, nós temos comunhão um com o outro. Quem não tem a igreja, não a igreja, mas a pregação e a palavra nos ensina que nós temos que viver essa comunhão no partir do pão, a comunhão no ajudar, a comunhão no dividir, pastor Doraci. A igreja primitiva, ela tinha um princípio, ela dividia tudo e dava. Ela dividia e ajudava. Essa comunhão era muito importante. Nós temos algo em comum. Ninguém aqui recebe, sabe, ninguém recebe obrigatoriamente como uma empresa, CNPJ,
Diz assim, aqui é uma empresa, trabalhar 7h20, tal. Não, aqui, você está aqui porque você quer ouvir Deus. Você está aqui porque você necessita de Deus. Você está aqui porque você quer ouvir Deus falar. Você está aqui porque o Espírito de Deus te impulsionou para você estar aqui. Você necessita de sair daqui melhor do que você entrou. Então, essa comunhão, eu conheço pessoas que só em estar na igreja melhoram. Só em ver os irmãos se renovam. E tem outros que não podem sair da igreja, que se desviam só em não ficar vendo com os irmãos e conversar com os irmãos. Então, pelo amor de Deus, se você é um desses, não pare de vir para a igreja. Se não ouvir a palavra, se não fizer nada, pelo menos fique me vendo. Só em ouvir eu te dizendo aqui, ó, Deus te abençoe, tu já sai abençoado. Tem gente que não pode sair da igreja para não perder essa comunhão. Porque essa comunhão aqui, igual você está aqui, abraçado com o seu irmão, que você ora pelo seu irmão, que você ajuda o seu irmão, você não encontra lá fora. Quando eu vim para a igreja, uma das coisas que mais me chamou a atenção, pastor Doraci, foi os jovens unidos. A união dos jovens, a oração dos jovens, a reunião dos jovens, os jovens reunidos com um propósito. As moças bonitas e os rapazes bonitos, unidos, uns se ajudando. Eu ia para o evangelismo, ou ia para a igreja, quem não tinha dinheiro, um ajudava o outro, quem não tinha oferta, um dava para o outro. Um ajuda o outro. Tem muita gente aqui que ajuda no oculto, porque hoje, se você ajuda visivelmente, é muito feio quando você... Estou aqui, ó, é o aluguel seu, tá, que eu estou pagando. Isso é muito feio. Ajudar no oculto, tem muita gente aqui que ajuda no oculto, que é a coisa mais linda, e Deus fica vendo. Essa comunhão é linda. Isso nós temos, nós somos em comum porque temos uma comunhão que ela não é forçada, Deus coloca no nosso coração para ajudar alguém, para ajudar pessoas. Então, quando Deus coloca, acabou, meu irmão, não reclame. Se Deus colocou no coração, olha, e é Deus que está colocando no meu coração para ajudar A ou B, não adianta. Teve uma vez que eu quase me separei, porque às vezes o menino era novo, mas foi a primeira experiência que eu tive chata, de não entender certas coisas, eu novinho, casado novo. Aí Deus falou assim, ajuda aquele menininho ali. Falei, como assim, Deus? Pega a tua roupa tudo, teu externo tudo, dá tudo para ele. Aí eu falei, rapaz, a Marlene vai me matar. Aí Deus falou assim, não mata não, tu passa por essa. Aí eu tenho que dar escondido, né, Deus? Eu vou falar com ele, eu dou e depois digo que eu dou. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar. Ajuda aquele pessoal. Aí eu ajudei com Bíblia, ajudei com isso. Aí fui ajudando, até um momento, antes de dar o externo. Aí a Marlene falou assim, rapaz, você está ajudando esse rapaz em tudo? Eu falei, bem, Deus colocou no meu coração para ajudar ele. Tá certo. Deus colocou no seu coração, tá certo. Deus colocou. É difícil Deus colocar. Entendeu? Mas se colocar, se prepare. Que se é um pãozinho seco, é um pãozinho seco para mim e um para tu. Se é um chazinho para mim e para tu. Agora, se é bênção, nós vamos repartir o pão da bênção grande e da bênção pequena. Deus resolveu colocar no meu coração para gostar de você. Da mesma forma, Deus coloca no teu coração para gostar de outras pessoas. E eu gostei dessa pessoa, Deus colocou no meu coração, quando eu já estava ajudando ele de várias coisas. Aí um dia a Marlene chegou e falou, cadê teu externo? Eu falei, Deus colocou no meu coração e dá para o irmão. Eu falei, tá certo. Eu não dei de vez não, tá, pastor? Para não dar problema na terra, né? Porque não pode dar problema na terra. Eu falei, tá certo. Mas conversa com Deus para ele não colocar no coração outra pessoa para roupa. Aí colocou no meu coração, eu dei um carrinho que eu tinha. Aí foi indo. Aí até um tempo, de chegar um tempo, falou assim, olha, eu não quero mais que Deus coloque no teu coração para ajudar ninguém. Minha esposa. Falou, por quê? Porque dá tudo que tu tem, aí tu não fica sem nada. Que Deus é esse? Eu falei, calma, mulher, fique em paz. Que Deus vai dar, eu dou, Deus vai dando. Está colocando no meu coração, mas sempre Deus vai colocar outra pessoa também para gostar de mim e me abençoar. É lei da semeadura.
É lei da comunhão. Somos um povo em comum porque temos comunhão. Você ajuda hoje e é abençoado também. Saiba disso. Não pense que você está só. Deus vai levantar alguém para te abençoar, para gostar de você. Deus resolveu gostar de você. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu simplesmente não quero saber. Eu quero que você vá a Faraó e diga a ele: deixa o meu povo ir, mas manda outra pessoa preparada, capacitada, treinada, formada, cheio da glória, da unção, do Espírito, de experiência. Aí simplesmente Deus fala assim: não, é você. É você que eu quero. Não quero outra pessoa. Estou escolhendo é você, rapaz. Eu não quero mais nem quem está na frente, nem quem está atrás. Nem quem estudou, quem não estudou, quem está... Não. É você que eu estou tirando. É você que eu preparei na escola do deserto. Então aí eu olho para esse texto e vejo que nós somos um povo em comum. E como eu falo de comunhão em comum, eu falo, Deus coloca essa paixão no nosso coração para gostar de pessoas e pessoas gostar da gente, e a gente vive nessa comunhão bonita e maravilhosa. Que é comunhão bonita e maravilhosa. Quando eu falo em comunhão bonita e maravilhosa, é você poder confiar em alguém dizer assim: olha, eu confio em A, em B, em C, em Y, que pode me ajudar de verdade. Posso ser sincero para vocês? Vocês acham por que eu, minha família, a gente ama estar aqui? Tem uma pessoa que a gente ama e adora de paixão, que é os nossos pastores presidentes. Nós saímos de lá, viemos para cá e vamos continuar. Se for para outro lugar, enquanto tiver dano para o carro atingir a quilometragem e eu tiver com saúde, pastor Doraci, a gente vai puxando. E isso é tão importante que é comunhão. Você passa a ter comunhão. É ruim quando você não tem comunhão com ninguém. Como é que vai ter comunhão com Deus que você nem vê? Então somos um povo em comum, porque essa comunhão nos faz diferente. Agora o terceiro. Agora esse aqui eu preciso ler com vocês. Atos. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 31 ainda. Somos um povo em comum porque temos experiências com o Espírito Santo em comum. Apenas a parte B do texto. E todos foram cheios do Espírito Santo. E fizeram o quê? Irmãos, você só recebe algo sobrenatural se você tiver essa comunhão com o Espírito Santo. Quando eu falo comunhão, somos um povo em comum porque as experiências com o Espírito Santo nos faz pessoas diferentes. As pessoas convidam você para algo, falam, não. O pastor Doraci sabe que eu falo tudo para ele, as viagens que eu vou para a empresa. E lá, todo mundo sabe, os secretários executivos. Eu fico, quando é para interior, a grande maioria das pessoas ficam em quartos juntos. E eu sou o único que fica em quartos separado. Porque eu não deixo a minha Bíblia de lado em lugar nenhum. Está aqui os meus filhos que sabem disso, minha leitura. E o outro pessoal, depois do expediente, da inauguração dos projetos, vão fazer alguma coisa, ou beber, ou fazer alguma coisa, ou falar palavrões, que não faz parte do meu currículo, nem da minha formação religiosa, moral, ética. O pessoal já separa. Aí chega e diz assim, Leninho, como é que você, me chamo de Leninho, passa esse estresse todo e não sai para as festas, para as gandaias, e não sai com a gente, você fica aí no quarto sozinho. Eu falei, não. Eu tenho uma experiência incomum com o Espírito Santo. E a experiência com o Espírito Santo não me faz ter prazer por essas coisas do mundo. Porque quanto mais prazer você tem pelas coisas do mundo, menos comunhão com o Espírito Santo você tem.
Nós somos um povo incomum. O terceiro ponto é que a nossa experiência ela é tremenda. O versículo 31 diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Tem muitos de nós que não fazemos muitas coisas porque não ainda recebemos esse ser cheio. Quantas pessoas nem oram? Senhor, me enche do Espírito Santo para fazer e pregar com ousadia. Que eles estavam preocupadíssimos. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Tem muita gente que tem vergonha de pregar. Tem muita gente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é cristão. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é pastor, com essa onda de coisa que está acontecendo. Tem gente que tem uma série de vergonha. Mas o teu testemunho pode evidenciar tudo onde você estiver. Até o ponto de onde você chegar, sabe que você chegou. Porque a tua experiência com o Espírito Santo é diferente. E eu quero dizer uma coisa, que a tua experiência com o Espírito Santo coloca você em lugares altos, que somente quem tem experiência com o Espírito Santo pode chegar. Tem pessoas que Deus precisa que você tenha essa comunhão para você chegar em patamares das sociedades, para falar para pessoas da sociedade que precisa ter intimidade. Ou você acha para pregar para qualquer pessoa é de qualquer jeito? Tem pessoas aqui que vai ser difícil pregar para alguém, um diretor da sua empresa. Alguém de um alto escalão, sendo que ele não tem acesso. Então Deus tem que te colocar lá, você tem que ter intimidade, tem que ter testemunho, tem que ter todo um conhecimento, tem que ter intimidade com o Espírito Santo, para quando for te dado a palavra, Deus te usar de uma forma sobrenatural o Espírito Santo. Não acha que você não é? O Espírito Santo está aqui para nos encher da sua glória e da sua presença e nos dar a palavra revelada. Moisés uma vez falou assim, Senhor, olha, Deus falou assim, o negócio está pesado aqui na congregação. Está difícil de administrar. Deus falou, o que é que você precisa? Olha, eu vou fazer o seguinte, Deus falou, eu vou pegar do Espírito que está sobre ti, vou derramar sobre 70 anciões e vou ver o que é que vai acontecer. Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés, derramou sobre 70 e os 70 começaram a profetizar. Moisés falou, oh meu Deus, 70, tomara que todo Israel fosse assim. O sonho dele. Aí eu olho hoje, o Espírito está para todos nós. Quer ser usado, peça. Quer ser usado, ore. Quer ser usado, vai para os pés de Jesus. Quer ser usado, tem intimidade. Aí você vai ver o sobrenatural de Deus. Nós somos um povo incomum, porque nós temos uma comunhão incomum com o Espírito Santo de Deus. Incomum, nós conversamos com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Que Jesus enviou ele para estar conosco, viver conosco e nos fazer lembrar todas as coisas. Está conosco, está aqui. Eu fico tranquilo, o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Você tem comunhão com ele? Você fala com ele? Você pede para Jesus batizar você com o Espírito Santo, com fogo? Você ora e diz assim, eu não sou batizado, batiza com o Espírito Santo. Você que é jovem, tem pedido? O batismo com o Espírito Santo, com fogo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio só para pular. Ter experiência com o Espírito Santo não é só para gritar. Ser cheio do Espírito Santo não é só para ter reteté. Inclusive, reteté, essa palavra, ela tem um significado de desordem. E Deus é ordeiro, então, desorna, na realidade, pastor, assim, com o contexto bíblico. Deus não é bagunceiro. Então, não é isso. Eu estou falando de ser cheio para pregar, ser cheio para amar, ser cheio para se doar, ser cheio para, enquanto tiver vida, estar pregando. Somos incomum porque temos experiências incomuns com o Espírito Santo. Não como um pregador americano que eu li num livro, por questão de ética eu não vou falar. Eu li há 20 anos atrás, mas é um best-seller aí, pastor Doraci. Que ele falou assim, eu estava orando e o Espírito Santo entrou no meu quarto. Se eu sou o templo, o Espírito não entra no quarto. Então o Espírito entra em mim.
Então a experiência minha não é no templo. O Espírito Santo não vai entrar aqui. O Espírito Santo vai entrar aí, dentro de você. Então quando você ora, o Espírito não entra em quarto, entra em você, age em você, trabalha em você, muda você, molda você, santifica você, prepara você. Por isso que livro, para mim, tem que ser, pastor Doraci, igual peixe. Coma a carne e joga o osso do lado de fora, tá bom? Para mim encerrar. Esse eu preciso ler com vocês, que é o mais importante para mim encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para mim encerrar, versículo 14. Não, eu vou ler, sabe qual, irmãos? Não vou ler o 14, eu vou ler o 2. O 4 é o seguinte, o 2, tá? Nós somos incomum porque esperamos coisas incomuns de Deus, ou seja, esperamos. 2 diz assim: e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu a casa onde todos estavam assentados. Ponto. Só essa parte 2 do 2. E, de repente. Só liga, fale assim, e, de repente. E, somos um povo incomum porque esperamos coisas incomuns de Deus. Porque quem ora, meu irmão, de repente, algo acontece. Já viu? Você está aqui, de repente, pá! Os discípulos estavam orando unanimemente, orando. E de repente algo aconteceu. E de repente o céu se abriu. E de repente veio um som veemente e impetuoso. E de repente a casa foi cheia. E de repente eles foram batizados com o Espírito Santo. E de repente eles foram cheios do Espírito Santo. E de repente eles falaram em outras línguas. E de repente o fogo caiu do céu. E de repente Pedro se levanta e prega. E de repente 3.000 pessoas são salvas. Então eles não estavam esperando, mas de repente estavam orando. E de repente o impossível aconteceu. E de repente acontece. Ei, eu estou aqui encerrando a minha pregação de hoje, dessa terceira quarta-feira, dizendo: fique tranquilo, que o de repente de Deus vai acontecer. Não é vindo da terra, não, é vindo do céu. Os céus vai abrir de uma forma repentina, algo vai acontecer na sua vida. É de repente, e o de repente é uma porta aberta, e o de repente é o sobrenatural, e o de repente é a cura que você precisa, e o de repente é a cura que você precisa, e o de repente é o sonho que você precisa, e o de repente é o que você necessita. É o impossível que você precisa, pode acontecer de repente. É você sair daqui e o telefone tocar. Falar em telefone, deixa eu falar uma palavra profética aqui, encerrando. Você tem um telefone aqui, deixa eu profetizar sobre a palavra. Pega seu telefone. Deixa eu aqui profetizar. Estamos na era da tecnologia. Tem telefone aí? De repente, pega o teu telefone. Quem não tem, vai só pela fé. De repente, esse número vai tocar. E o que você mais precisar, Arabade karamanei faserra na bafode kiramanahamande fosse. Arabada rasarabada kande faramase de fluversade. Algo que você mais precisa na sua vida, diz o Senhor sobre essa palavra, vai acontecer de repente na sua vida. O telefone vai tocar para algo sobrenatural na sua vida. Quem acredita, dê uma salva de palmas para Jesus.
Ramanide e divunui que Hamahashe Ramanava Habashara. Riobi de Aidio va de Hadamaide. Ramaniri obi de Amare Hashare Havada. Você está clamando e dizendo, cura Jesus. Eu quero dizer que o de repente dele pode ser agora, hoje. Não é amanhã, não é hoje, agora. O de repente de Deus é porta aberta. Jesus cura a tua filha, o teu filho agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Abre a porta. Erabaxe. Orabonuide rabarabase até você. Diz o Senhor que de repente alguém vai gostar de você. Ramana, araboide flashu de fro de flama, edibitirou-me anda rassária. E é alguém que pode te ajudar. É alguém que tem sombra de árvore para te proteger. Rubio de flamoyande, ramachurianda, labarabana, hashibitevro. E de repente aquilo que era impossível se tornou possível. E muitos vão olhar para você e vão dizer, mas o que aconteceu? De repente, tudo mudou. De repente, tudo mudou. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e diga assim, de repente mudou. 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 De repente mudou, 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 mudou. Ramano,